Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender sobre algumas razões especiais da matemática. São razões que a gente estuda ao longo da nossa vida acadêmica na área de matemática. Então, primeiro, o que é razão? A palavra razão vem da palavra latina ratio, que significa divisão. Uma razão é uma divisão entre dois números e é utilizada quando queremos comparar unidades entre si. Então, podemos representar uma razão na forma de fração ou uma divisão. 5/6 é a mesma coisa que 5 dividido por 6, certo? É uma igualdade. Então, razões especiais. Vamos ver aqui nesse vídeo porcentagem, velocidade média, densidade de um corpo, a densidade demográfica, escala, IMC, RCE, o π e o número de ouro. Vamos falar sobre a porcentagem. Um exemplo. Em um grupo de WhatsApp há 25 homens e 25 mulheres. A porcentagem de homens é dada pela razão. 25 sobre 50. Porque 50 é o total de pessoas que está no grupo. Então, você quer escrever na forma de fração, de porcentagem, temos que ter o denominador 100. Então, a gente vai usar aqui uma sugestão, né? Uma dica é multiplicar o numerador e o denominador por 2. Vai ficar 50 centésimos, que corresponde a 50%. É a velocidade média. Um exemplo, um ônibus percorre 126 km em 2 horas. Sua velocidade média é dada pela razão. Vm igual 126 dividido por 2, que dá 63 km por hora. Significa que em 1 hora o ônibus percorre aproximadamente 63 km. Esse aproximadamente é porque se tiver alguma ladeira, na subida da ladeira ele diminui a velocidade. Na descida da ladeira aumenta a velocidade. Por isso que é aproximadamente. Então, de um modo geral, a velocidade média é calculada assim, distância sobre tempo. É uma razão. A razão entre a distância e o tempo. Densidade de um corpo. Um exemplo, um bloco maciço de madeira tem 1.400 gramas de massa e ocupa um volume de 25 decímetros cúbicos. A densidade desse bloco é dada pela razão. D igual 1.400 dividido por 25, que dá 56 gramas por decímetro cúbico. Significa que em cada 1 decímetro cúbico existe 56 gramas desse material. De um modo geral, a densidade é a razão entre a massa e o volume. Lembrando que a massa é a quantidade de matéria e o volume é o espaço ocupado pelo corpo. Densidade demográfica. Um exemplo, o Brasil tem aproximadamente 209 milhões de habitantes e 8,5 milhões de quilômetros quadrados. São dados de 2020, do IBGE. Então, a densidade é dividir a quantidade de habitantes pela área ocupada, que dá aproximadamente 24,6 habitantes por quilômetro quadrado. Significa que no Brasil, a cada 1 quilômetro quadrado, há aproximadamente 25 habitantes. A gente arredonda, né? Arredondando para 25. Então, de um modo geral, a densidade é o número de habitantes dividido pela área. Outra razão especial é a escala. A distância D entre duas cidades é de 5 centímetros no mapa, mas a distância real é de 20 quilômetros. A escala corresponde à razão entre a distância do desenho pela distância real. Então vamos fazer aqui algumas transformações. 20 quilômetros é igual a 20 mil metros. Como cada metro tem 100 centímetros, então vai dar, transformando para centímetro, 2 milhões de centímetros. Então, a escala é igual à distância, né, no desenho pela distância real. Se a distância no desenho é de 5 centímetros e a distância real 2 milhões de centímetros, a gente pode simplificar, fica 1 sobre 400 mil. Significa que na escala do mapa é de 1 para 400 mil. Ou seja, 1 centímetro é igual a 4 quilômetros.
Outra razão especial é essa, o IMC, Índice de Massa Corporal. Vamos dizer que uma pessoa tem 60 kg e sua altura é de 1,65 m. Então, a razão, peso dividido pela altura ao quadrado, vai nos dar o IMC. Então, vamos fazer esse cálculo. 60 dividido por 1,65 ao quadrado dá aproximadamente 22. Tem uma tabela, né, que mostra a classificação, se a pessoa está acima do peso ou se está peso normal. Nesse caso aqui deu 22, de acordo com a tabela, se a pessoa está com peso normal. Outra razão especial é essa, relação entre cintura e estatura. O RCE é obtido pela razão entre a circunferência da cintura e a altura. Uma pessoa que tem 96 centímetros de cintura e 172 centímetros de altura terá o RCE igual a... Você divide 96 por 172. Nesse caso aqui dá aproximadamente 0,56. Os valores acima de 0,5 indicavam alto risco de desenvolver alguma doença cardiovascular ou metabólica. Isso quer dizer que o padrão é 0,5. Se passar um pouquinho é porque tem risco, né, de desenvolver outras doenças. Então, outra razão especial é o π. O valor aproximado de π é obtido através da razão entre o comprimento de uma circunferência C e o seu diâmetro D. Observe a figura. Aqui eu tenho um círculo, uma circunferência, né, de diâmetro D. Se a gente medir o contorno dessa circunferência, obtemos a medida C. Fiz aqui uma experiência e obtive esses valores. 37,7 dividido por 12. E deu aproximadamente 3,14, que é o valor de π. Outro número especial, que é obtido a partir de uma razão, é o número de ouro, representado pela letra grega φ. O valor aproximado de φ é obtido através da razão entre duas medidas. Então, essa razão está na natureza, né, em várias plantas, e também nesse quadro, conhecido como quadro da Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci. Então, observe aqui essas medidas. Tem aqui uma espiral, dividindo, né, algumas partes do quadro, e mostra a harmonia que existe nesse quadro. Então, 74,45 centímetros tem essa medida, a altura, e a largura 46 centímetros. Então, dividindo a altura pela largura, obtemos esse número, aproximadamente 1,618, que é conhecido como número de ouro. Então, esse número aparece em muitas situações. Então, pessoal, espero que você tenha gostado dessa curiosidade, né? E até o próximo vídeo.